Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Inspira, esse evento que nasceu para fortalecer as mulheres brasileiras aqui nos Países Baixos. Eu sou Thalita Mamed, faço parte da equipe da Quesuca, que é a empresa que está realizando esse evento, e eu queria te contar um pouco sobre o Ela Inspira. O Ela Inspira faz parte do projeto Educação e Arte, Espaço Informal da Mesa de Educação, e é o evento de encerramento desse projeto tão lindo. Gente, a Mesa de Educação faz parte do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, que é uma organização que promove projetos e ações para apoiar a comunidade brasileira aqui na Holanda, aqui nos Países Baixos. Além disso, o Ela Inspira também segue com o apoio do CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte: toda essa movimentação da empresa que está fazendo essa realização, que é a Quesuca, do CRBE e do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, todo esse movimento é para criar um projeto que traga mais valor, que consiga apoiar cada vez mais a nossa comunidade. E eu quero te dizer também que o Ela Inspira vai trazer temas importantíssimos, desde a saúde da mulher, vamos falar de saúde mental, carreira, empreendedorismo, vamos falar sobre integração, comunicação, violência doméstica e muitos outros temas tão importantes. Além disso, o Ela Inspira nasceu para trazer temas do universo feminino, das mulheres brasileiras e falantes de língua portuguesa, mas isso não quer dizer que nós estamos excluindo os homens, apenas que escolhemos temas que envolvem o universo feminino. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite esse evento, aprenda conosco, aprenda com os nossos convidados, que são profissionais muito queridos aqui na nossa comunidade. E nos vemos a cada dia do Ela Inspira. Até a próxima. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ela Inspira, esse evento que nasceu para fortalecer as mulheres brasileiras aqui nos Países Baixos. E, gente, eu estou hoje trazendo um tema muito especial e delicado também para a nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica na Holanda, como identificar e romper esse ciclo. E para isso nós trouxemos a Ana Lúcia Pérez, que é uma convidada, ela é psicóloga formada pela Unesp, e ao longo da sua carreira, gente, ela se especializou em violência doméstica, vitimização infantil e também no atendimento individual e de casais. Com o diploma reconhecido na Holanda, seu trabalho transcende fronteiras para impactar positivamente a vida das pessoas em situação de violência doméstica, oferecendo orientação e esperança. Gente, a Ana Lúcia também é reconhecida pela abordagem inovadora no aconselhamento de casais em conflitos ou que estão passando em situação de separações, utilizando o método SKIP, desenvolvido aqui na Holanda. Com compromisso contínuo com o bem-estar emocional, a Ana é uma presença constante na jornada daqueles que buscam superar desafios em seus relacionamentos e encontrar a paz interior. Ana, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Thalita, eu que agradeço a apresentação maravilhosa sobre a minha pessoa, o meu trabalho, e agradeço, sobretudo, o convite de poder estar aqui dividindo a minha experiência e, quem sabe, inspirando aí algumas mulheres também, como vocês fazem. Obrigada. E, Ana, para a gente começar esse bate-papo, né, sobre esse tema tão delicado, eu queria te pedir para você compartilhar com a gente algumas estatísticas sobre a violência doméstica na Holanda, visto que muitas vezes a gente acredita, pensa que não existe esse tipo de coisa aqui nos Países Baixos, então acho muito importante se você pudesse compartilhar com a gente alguns números. Olha, essa realmente é uma visão equivocada que a maioria das pessoas tem, mas aqui, no ano passado, que as estatísticas são de 2022, mais ou menos 1.300.000 pessoas que viveram em situações de violência doméstica. A violência doméstica aqui na Holanda, ela não é diferenciada como é no Brasil, quando é só voltada para as mulheres. Então, aqui todos, né, de 0 a 100 anos, numa situação de violência doméstica, é contado como agressão doméstica, né, de violência. Então, esse número é bastante alto, mas não dá para dizer especificamente somente relacionado às mulheres,
porque envolve também crianças, envolve idosos, né? É outra realidade. Se você contar, pelo que eu tenho conhecimento no Brasil, por exemplo, 50 mil mulheres, 50 mil mulheres são vitimizadas todos os dias. Então, no Brasil, a gente tem um- uma estatística só voltada para as mulheres, enquanto que aqui é desta forma, de 1.300.000 pessoas. Então, eles fazem uma estatística de que, por exemplo, 58 casos de violência doméstica, de violência, não, desculpa, de violência contada são dentro do vínculo familiar, total na Holanda. Então, 40% da população da Holanda já passou por uma situação similar, ou que podemos chamar de violência doméstica. É um número bastante alto. Visto que 40%, né, de pessoas que já tiveram algum tipo de incidente de violência doméstica, eu acho bacana quando você traz isso que a gente acaba muito pensando na situação da mulher, o Ela Inspira trouxe coisas do universo feminino, mas a violência doméstica ela afeta muitas pessoas de diferentes idades, diferentes orientações sexuais, diferentes gêneros. Então é muito importante que você traga isso para as pessoas reconhecerem também. E agora voltado para, vamos falar especificamente das mulheres brasileiras aqui na Holanda. Como que você descreveria quais são os principais desafios quando você falando de violência doméstica entre essas mulheres? Olha, começando porque assim, a violência doméstica, por si só a palavra, eu não gosto do nome, mas ela é conhecida dessa forma, ou também em holandês é huiselijk. E quando você fala de doméstico, você tem a primeira sensação assim de doméstico é um lugar aconchegante, é um lugar de conforto, é um lugar de proteção. Só que, na verdade, a violência acontece justamente nesse lugar que deveria ser de proteção. Então, quando você pensa nisso, você pensa assim, bom, por que acontece ali? Né? E que é o caso das mulheres imigrantes, das mulheres brasileiras, mas da imigrante de uma forma geral. Hoje a gente está falando das brasileiras, mas todas as mulheres imigrantes Sim. passam por isso também. Que faz com que a mulher venha, em alguns momentos, para cá, para se mudar do Brasil para vir para cá, normalmente, né, eu estou falando de uma forma generalizada, é por uma questão ou de um relacionamento afetivo, né, de um amor que resolve vir para cá para casar e viver aqui com a pessoa, ou então por uma busca de uma oportunidade de trabalho, de financeira. Muitas vezes essa pessoa não está preparada para essa mudança, não está ciente de todas as coisas, né? E vem para cá e vive numa situação de dependência, né? Essa dependência pode ser financeira, essa dependência pode ser afetiva, essa dependência pode ser social, e eu acho que isso são os desafios, né? Quando você vive nessa situação de codependência ou de dependência afetiva ou financeira, ela te limita, porque você não tem conhecimento dos seus direitos, você não tem conhecimento do que você pode fazer, e você não se consegue se mobilizar dentro de um outro país, de uma outra cultura que você não conhece. Você não sabe quais são os recursos. E mesmo às vezes, quando você conhece, você não consegue. Então, são eu acho que são os dois desafios. O primeiro é você não ter informação, e o segundo é você não conseguir sair da situação, mesmo tendo a informação, mas aí por outras questões. Então, essa situação, eu acho que o grande risco é viver nessa situação de dependência vulnerável, né? Você está, assim, muito vulnerável, onde a relação não é uma relação igualitária e te coloca nesse lugar mais fragilizado, que é o que vivem muitas mulheres brasileiras, né? Talvez, ou outras, né? Estou dizendo especificamente quando se trata da relação de violência doméstica, né? Mas isso de uma forma geral. Interessante, porque você diz, a gente tende a achar que, primeiro é falta de informação, mas não é só a falta de informação, você citou primeiro pela falta de informação, e aí quando se tem informação, como que eu saio?
disso, É. né? Já é uma outra questão mais profunda. E a gente falando dessas situações, e a gente ouve muito falar sobre a questão dos relacionamentos abusivos, né? E é bem comum a gente até ouvir algumas pessoas falando assim, quer dizer, perceber, às vezes no nosso ciclo social, que a gente vê alguma coisa estranha ali, e como que a pessoa faz para reconhecer, ou quais são os principais sinais? Eu acredito que tanto para quem está passando por isso, de um relacionamento abusivo, mas também para quem está de fora, como perceber isso? Olha, eu sempre digo que essas coisas, assim, esses sinais, eles vêm muito bem devagar, eles são bem discretos e bem suaves, assim, se fosse a gente dizer, eles são bem devagar, né? Ninguém vive uma relação abusiva de um dia para o outro, só assim, nossa, agora eu vou tomar. Não, as coisas vão acontecendo de uma forma muito devagar. Então, por exemplo, hoje o meu parceiro, né, um exemplo, hoje o meu parceiro falou assim para mim, ai, porque eu não quero que você saia de casa, porque você não quero ficar sozinho. E aí você fala, nossa, ele gosta tanto de mim, né? E então eu vou ficar aqui com ele. Mas isso fazendo de uma forma chantagem emocional, eu estou exagerando, né? Estou mostrando isso. Uhum. É uma coisa assim, começa muito devagar. Quando você começa a perceber que existe uma coerção na sua liberdade, ou que existe, às vezes, uma tendência que a pessoa te humilha na frente dos outros, ou te diminui, né, na sua capacidade, e depois ela acaba te pedindo desculpa, né, e ela quer dizer, nossa, desculpa, não foi isso, mas ela repete de novo, e isso vai se tornando um ciclo. E fica aquela coisa meio, aqueles sinais meio ambivalentes, porque fica aquela coisa assim, nossa, ele diz que gosta de mim, mas ele continua fazendo essas coisas, né? O que que será? Então o problema começa comigo. Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa errada? E isso vai te entrelaçando de uma forma que algumas vezes você não consegue perceber que você está entrando nesse emaranhado, né? E para quem está de fora, que vai vendo aquilo acontecendo, né? Também fica aquela coisa assim, fica aquele mal-estar, mas eu assim, sabe aquele ditado assim que a gente falava, em briga de marido e mulher a gente não mexe a colher? Não, a gente Sim, mete a colher sim, né? Isso é uma coisa que não existe mais, de falar que não se mete a colher. Se mete a colher sim. Mas reconhecer esses sinais, ele realmente são coisas. Ele é muito devagar e ele é complicado, porque existe a vergonha da pessoa conversar sobre isso, e existe também o medo da gente perguntar, né, uhum, para o outro, porque existe um tabu, então não podemos falar sobre o assunto, e fica aquela coisa. Mas assim, é difícil, mas eu sempre digo assim, quando o primeiro tapa, né, a primeiro empurrão, já é um sinal. entendido. Então, não dá para você dizer assim, foi sem querer, ou por exemplo, não, ali, né, ali é necessário já colocar um limite, porque é assim que começa, muito devagar, sem você perceber, e você vai se entrelaçando, se emaranhando nessa situação. Entendido. Então, Essa sutileza é muito difícil, né? Da é, pessoa, quando ela percebe, talvez já foi isso que você falou, o primeiro tapa, o primeiro empurrão, ela já é. está toda envolta dentro dessa situação. E é claro que existe outros sinais, que aí, assim, posso estar listando vários, mas aí eu fico com receio de que as pessoas vão querer pegar um sinal e falar, então é isso, né? Por exemplo, de pessoas que chegam com marcas roxas no corpo e você nunca tem uma explicação para isso, aí você percebe que a sua amiga mudou um pouco o comportamento dela, que ela se afasta, enfim, são todos comportamentos, sinais da pessoa que está sofrendo e sobre aquele que está sendo agressor, que são fatores, por exemplo, se está utilizando droga, se a pessoa está desempregada, porque tem vários fatores de riscos que a gente utiliza para determinar se aquela é um abuso, por exemplo, é um relacionamento abusivo, um ciúmes é um patológico ou é um ciúmes
qualquer, embora eu acho que Ana, na minha concepção, qualquer ciúmes é patológico, mas enfim. Então, os estresses que vão te contribuir para esse relacionamento abusivo, eles são muito importantes de serem verificados para você saber em que grau que isso está acontecendo e quais são os serviços de apoio necessários, né? Entendi. E quando a gente pensa, quando a gente está falando de violência doméstica, especialmente, vamos dizer assim, né, das mulheres, em alguns casos, ou talvez na maioria dos casos, há crianças envolvidas. E aí, como que você vê a vitimização, como que a vitimização infantil se relaciona com a violência doméstica? E quais são os impactos, no longo prazo na vida de uma criança que vive dentro de um ambiente assim? Quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando de vitimização infantil, inevitavelmente. Se existe criança naquela família, estamos falando de violência, de vitimização infantil. Se é sua irmã, se é sua filha, que é uma criança, ela está sendo vítima. Porque testemunha, se a criança ela é testemunha daquela violência, ela está vivendo a violência. Né? Então, fazendo uma comparação, hoje em dia, que provavelmente Cláudia em algum momento vai falar sobre isso, quando você fuma e alguém está fumando, você está do lado de quem está fumando, você está fumando junto, né? E é a mesma coisa com a violência doméstica. Se existe a agressão, seja verbal, seja a física, ou seja até a violência sexual entre casais, porque ninguém se fala sobre isso, mas ela existe, né? Uma mulher não é porque ela é casada que ela é obrigada a ter relação sexual com o marido dela. A partir do momento que ela está sendo obrigada a fazer aquilo está sendo uma violência doméstica dentro do casamento. Isso é uma violência sexual dentro do casamento. Então, mesmo que a criança não esteja no quarto presenciando aquilo, ela está presenciando aquela situação de estresse. Então, isso tudo que a criança está vivendo, ela está afetando o desenvolvimento dela. Muitas crianças não demonstram isso no comportamento, na escola, passam isso em alguns anos de uma forma tranquila, que a gente fala que é uma forma assim de sobrevivência, de adaptação que a criança tem. Só que isso depois acaba aparecendo mais para frente na identidade, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento psíquico, sexual, ou até mesmo nas questões de trabalho, inevitavelmente isso vai aparecer. A criança que foi testemunha de violência doméstica, inevitavelmente ela vai carregar esse trauma com ela e isso vai aparecer em algum momento na vida dela. Então, isso é uma questão bastante séria, é uma questão que muitas pessoas acabam esquecendo com isso. Ah, minha filha não viu, não estava lá. Não, ela estava, ela ouviu. E se você perguntar para a criança, ela sempre vai poder dizer que realmente ela sabe o que está acontecendo. E tem aquela questão, né, Ana, que, é criança, não entende. Entende. A criança entende muito mais do que os pais pensam, imaginam, elas contam. Eu já escutei crianças contando histórias que os pais imaginavam que ela sabia. Que escuta, e criança que escuta o pai e a mãe gritar lá do quarto e fica lá na cama e fica pensando, nossa, quando que vão acabar com isso? Então, a criança sabe, sempre sabe. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Então, para quem está assistindo a gente, que ou está numa situação assim, ou percebeu, ou pensa que tem alguém no seu círculo social que está passando por isso, dá uma olhada também nas crianças, porque a gente tem essa crença que a criança não entende. Mas como a Ana está falando, gente, a criança entende sim. Ela está sendo sim afetada e os adultos, eu acho que eles querem, a gente tem uma gíria, né, que a gente fala, querem meio que passar pano nisso, É, né? Talvez até para não se afetar ainda mais, não sei, achando que, repetindo isso, que a criança não entende, né? é.
E quando a gente pensa no papel, Ana, dos amigos, familiares em apoiar as vítimas, né? Porque você falou lá atrás que a pessoa ela, às vezes já tem informação, não consegue sair dessa situação. Como que fica os parentes, os amigos para apoiar isso? Eu acho que a primeira coisa, quando você diz em apoiar, é reconhecer que que aquela pessoa que está vivendo aquilo, ela não tem que fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse, né? Então, apoiar significa não julgar e não cobrar, né? Então, você não vai julgar, porque a maioria das pessoas tem, assim, a sensação, não a sensação, mas a iniciativa ou o primeiro momento fala assim, mas ela fica nessa relação abusiva porque ela quer, ela está sabendo, né? E não é assim. Quando você está cobrando, quando você está ajudando, você não está apoiando aquela pessoa, né? Então, é importante que, a pessoa saiba que os familiares estão ali para que ela possa contar com esses amigos e familiares para aquilo que for necessário e no momento que ela decidir sair dessa relação, ou não, ou se quer continuar e como pode continuar. Enfim, essa é a forma. Agora, é claro que tudo tem um limite, né? Eu espero e imagino, né, convido as pessoas que, quando vem uma situação de violência física ou uma violência que é realmente urgente, como que se fala isso, uma violência que está sendo grave, que a pessoa possa tomar a atitude, a decisão de fazer uma denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, né, e se é um caso de, de violência maior, assim, de poder fazer essa. Porque, assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você presencia e você está ali vendo o que acontece e não toma nenhuma atitude, você está sendo conivente também. Então, ser conivente com a agressão, você está continuando, ajudando que aquilo continue. Que ela, é por isso que é importante você diferenciar esse lugar de testemunha e esse lugar de apoio, né? Eu não preciso testemunhar a violência, mas eu posso apoiar a pessoa no que ela precisa, no momento que ela está vivendo aquilo, da forma que eu posso oferecer a ajuda, mas sempre sem cobrar e sem julgar. Eu acho muito importante você trazer isso, porque quem não está na pele do outro, a gente tende a achar que, quando você falou, é apoiar, não é julgar, nem fazer, nem É, achar que a pessoa tem que fazer o que você acha que ela tem que fazer, porque você não está exa- na pele daquele indivíduo, né? Então é muito exatamente isso. fácil você você querer se tornar mais, às vezes, até mais um canal de pressão na vida daquela pessoa que já deve estar sendo tão difícil. E encontrar, sim, Ana, pode falar. Não, e porque isso vai fazer com que a pessoa se recue. Porque se toda vez que eu for falar sobre o meu problema você for me julgar, então eu não vou mais te procurar para falar sobre aquilo, porque eu sei que você vai me condenar. Então, ao invés de você ter esse apoio, você vai estar afastando aquela pessoa de você, né? Justamente por isso que você está dizendo, porque quem está de fora não está vendo o que que ela está passando ali dentro. E aquela pessoa que é agressora, ela não é 24 horas por dia agressora, porque senão ninguém é 24 horas por dia agressora. Então, tem momentos que ela não é. E é isso que faz com que a outra pessoa continue com ela. Continue. Então é Então, importante. É por isso que é tão importante a gente ter essa conversa, né? Porque é muito fácil eu julgar e querer que as coisas sejam da maneira que eu acho, sendo que eu sequer faço ideia do que acontece. E quando você diz isso, que o agressor ele não é o tempo todo agressor, ele não é o tempo todo aquele que subjuga, então faz muito sentido isso, é, de estar no lugar de apoiar. O que que a gente tem aqui na Holanda de recursos, de serviços disponíveis para as pessoas que estão numa situação assim e querem escapar disso?
Olha, assim, a porta de entrada, né, na Holanda, na verdade, é o Veiligthuis. Essa é a porta de entrada em todas as cidades, porque é ali onde as pessoas podem entrar em contato, de fazer a denúncia, ou de pedir auxílio, ou de pedir informação, e dali eles vão encaminhar para onde eles consideram necessário. Cada cidade tem seus serviços de apoio diferenciados, então não dá para a gente falar de cada cidade aqui, mas a porta de entrada para todas as cidades é o Veiligthuis. Em casos extremos, como eu falei anteriormente, é a polícia, então não é nem o Veiligthuis, né? Quando existe a agressão física, que está sendo uma questão grave de emergência, então você tem que ligar para a polícia, e aí a polícia vai fazer o encaminhamento mais adequado, se é para fazer pro oficial de justiça decretar que o agressor ou a agressora se retire da casa, ou que a pessoa que está sendo agredida vá para um abrigo, e se ela vai para um abrigo, se tiver filhos, vai junto com os filhos ou não vai, enfim, tudo isso é feito com com orientação dos profissionais que estão atendendo na hora. Então, a porta de entrada para toda violência doméstica é o Veiligthuis. E a gente vai deixar, viu, pessoal, aqui o link na descrição do vídeo do site oficial do Weilertaus. Então já fiquem sabendo disso. É, como que a gente pode, então, diante disso, dessas informações que você trouxe, dessas situações diversas que podem acontecer, como que você vê que a gente pode aumentar a conscientização dentro da nossa comunidade brasileira? Olha, essa é uma questão que também aqui na Holanda, esse ano começou a campanha de conscientização também de violência doméstica, justamente porque se percebe o grande tabu que, que existe das pessoas falarem sobre isso e de fazerem a denúncia e de buscarem. O que eles falam do passante, por exemplo, da pessoa que está passando, que está vendo a situação de agressão e de não tomar nenhuma atitude em relação a isso, né? Então, aqui na Holanda, agora, desde o final de agosto, começou essa campanha para estimular as pessoas a entrarem em contato, a fazerem a denúncia. E eu acho que aqui, dentro da comunidade brasileira, que não, talvez não sei se tem acesso a essa campanha, eu acho importante esses veículos, né, que são utilizados dentro da mídia brasileira aqui na Holanda, como a Ela Inspira, como o Conselho, enfim, como o Florescer, como outros, para conscientizar as pessoas a falarem mais e convidarem, inclusive, as mulheres que passaram por isso a dizer sobre a experiência delas. Porque eu acho que a partir do momento que elas podem fazer um depoimento sobre, embora seja muito difícil, isso ajuda as pessoas a reconhecerem melhor, e, assim, das pessoas perguntarem mais, né? Uhum. Perguntarem mais para os amigos, perguntarem mais, estarem mais atentos uns aos outros e menos aos celulares, talvez, ou de reconhecer, de olhar quando as pessoas está passando na rua. Eu faço isso, se eu estou passando pela rua e eu vejo um casal agredindo uma criança, eu interfiro, eu falo, eu pergunto se está tudo bem, se está precisando de ajuda, né, de alguma forma, mas ainda assim existe um medo muito grande das pessoas fazerem isso, um medo de que vai sobrar para mim, um medo de que eu vou estar sendo agredido também. Mas eu fico pensando, se fosse eu no lugar daquela pessoa que estivesse sendo agredida, e aquela pessoa que teve a coragem de fazer alguma coisa por mim, eu vou ser eternamente grato por ela estar podendo me ajudar naquele momento. Eu falei isso em outras situações, é a mesma coisa quando eu caio no meio da rua e, e ninguém me ajuda a levantar. Uhum. Nós passamos por essa situação, todos passam por essa situação. É maravilhoso quando você cai no meio da rua e alguém te estende a mão ou alguém vem te perguntar: você está bem? Você está precisando de alguma coisa?
E é a mesma coisa em relação a isso. A conscientização começa de nós fazendo isso. E essas campanhas, né? Como Uhum. vocês estão fazendo. Acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Então, eu achei muito importante também quando você fez essa analogia, que é verdade, né? A gente passa por uma situação vulnerável. Nossa, como é precioso quando alguém estende a mão e está ali para ajudar, né? E a Sim, gente fica com aquilo, briga de casal, a gente não mete a colher, e não mete. quero me meter, não, sabe? Porque daqui a pouco tá tudo bem. Nossa, como é precioso. Eu acho que é isso mesmo, é a gente da comunidade para a comunidade, das pessoas, né? Não é também estar só esperando, porque a gente tende a esperar os órgãos, as instituições, mas partir de nós. Se cada um fizer, né? O quanto que isso vai ganhar corpo e a gente vai conseguir falar mais sobre esse assunto. A gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria te pedir um pouco para você falar um pouco do seu trabalho que você faz com os casais, com as pessoas individuais também. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Então, olha, eu tenho uma formação dentro da psicanálise, eu tenho uma escuta que ela é norteada pelos princípios da psicanálise. E aqui na Holanda, eu descobri um método que foi desenvolvido aqui, que trabalha com casais, e ele chama SRIP, na verdade, é um anagrama que se fala, e que ele oferece uma escuta para os casais, onde vai ser um trabalho de investigação, junto com o casal, no sentido de ver o que está acontecendo, quais são as perdas que estão gerando conflito e o que está diminuindo ou que está atrapalhando no vínculo ali do casal. Que muitas vezes, e isso hoje em dia eu também estou utilizando também nesses casos de violência doméstica, né? De onde existiu a violência doméstica entre os casais. Então, isso assim, me deu essa forma de trabalhar aqui, porque a Holanda ela ela tem uma cultura mais pragmática, então, que precisa, dentro dessa escuta, que eu posso Uhum. fazer essa escuta analítica, mas de oferecer alguma certa estrutura, né, no atendimento. E isso tem tido bons resultados e eu estou adorando fazer, estou gostando demais, então estou juntando isso, porque um dos lugares que eu uso justamente é nos casos de divórcio litigioso, né? A gente fala em português divórcio litigioso. Então, é onde existiu muita perda, muito conflito, aí tem muita violência doméstica, tem muita briga, as crianças ficam no meio dessa história, e isso tem me dado bons resultados. Eu tenho percebido, nem a mim não, mas os casais, então é por isso que eu continuo utilizando e estou gostando demais dessa forma de trabalhar. Muito É, bom. Muito é, bom saber o que que você faz, eu acho que é importante e a gente sabe da dificuldade, falar dos sentimentos, né, em outro idioma é uma coisa complexa, então, de repente, quem tá aqui ouvindo a gente, que percebe, nossa, encontrei uma pessoa, uma psicóloga que talvez possa me ajudar na situação que eu estou passando. Eu queria te pedir agora para você deixar uma mensagem. Qual mensagem você deixaria? Uma mensagem importante para as mulheres que estão enfrentando violência doméstica hoje aqui, tá. nesse momento. Olha, eu tenho três coisas que eu vou pontuar. A primeira, você não é a única que está vivendo isso sozinha. Existem muitas outras que estão vivendo neste momento e você pode encontrar apoio, né, dentro da comunidade ou mesmo fora da comunidade brasileira, mas com outras mulheres. A terceira é, não tenha vergonha de pedir ajuda, não é? Fale com quem você estiver mais próximo de você, que você confie do que você está vivendo. E a terceira é, você não é fraca e nem é culpada por estar sendo agredida. Nenhum momento. Porque a maioria das mulheres pensa, eu tenho vergonha, eu sou fraca, por que que eu estou fazendo isso? Né? Ou eu estou me sentindo culpada porque, na verdade, eu estou fazendo alguma coisa para ser dessa forma. Não é. Não é isso.
Não é isso, e na verdade eu queria acrescentar mais uma coisa que você não me perguntou, qual é o que eu deixo também em relação à pessoa que está agredindo. Aquela pessoa que está agredindo, ela também está precisando de ajuda, né? Ela também não está bem, porque uma pessoa que agride outra, que usa a violência, que usa o poder, que usa formas de coerção, enfim, qualquer outra forma de relacionamento abusivo para que ela fique bem, não é sinal de que essa pessoa está bem. Então, Exato. essa pessoa também precisa de ajuda. Mas isso não significa que a mulher que está sendo agredida, que ela precisa ficar no lugar de psicóloga ou de ajudar aquela pessoa a sair dali se a outra não quer, não é verdade? Mas eu acho que é importante a gente ver por esses dois lados. A outra pessoa precisa de ajuda, continua sendo o agressor, mas também precisa de ajuda. Porque senão ela vai continuar repetindo a agressão, ele vai continuar ou ela vai continuar repetindo a agressão com outras pessoas. E a gente não quer isso, né? A gente quer romper esse ciclo. E a gente só rompe esse ciclo a partir do momento que as duas pessoas recebem ajuda. O quão importante, o quão valioso é isso que você está dizendo, porque é comum, né? Porque já teve histórias de pessoas próximas que passaram por violência e diz assim, nossa, de repente a ex do meu ex também tem os mesmos traumas, passa pelas mesmas coisas. Os filhos do primeiro casamento, a mesma coisa agora, né? Então, é também importante tratar devidamente, né? Tomar as devidas providências, mas entender que aquela pessoa também está em sofrimento, porque eu acredito assim. Eu, com a minha É, pouco conhecimento, eu penso assim: se a pessoa está bem, se ela está feliz, gente, ela não vai fazer mal para ninguém. Não é possível. mas é verdade, é verdade. Se Se a a pessoa pessoa está está bem, bem, ela não vai fazer nada disso, é verdade. Então, se pronto. ela está fazendo isso, porque ela não está bem. E aí, se ela não está bem, ela precisa de ajuda. Isso não significa que eu preciso continuar com ela, isso não significa que ela não precisa ser punida, porque se a pessoa eh, cometeu um ato de violência, ela tem que ser punida, enfim, mas também tem que ser ajudada. Então, eu não estou defendendo de que a pessoa não precisa ser punida ou ser responsabilizada pelo Ser ato, né? responsabilizado, Vamos isso. dizer assim. Ela tem que ser responsabilizada pelo ato, sem dúvida, mas ela também necessita de ajuda para a gente poder romper esse ciclo, de Exato, alguma forma. exato. Mas é isso, espero que essa minha mensagem fique para as mulheres e que elas se sintam empoderadas, porque é isso que é importante. Muito obrigada. Para quem quiser contatar você, onde é que eles conseguem te encontrar, Ana? Olha, eu estou ali no Florescer, e lá tem o link, então eu ofereço atendimento para os clientes, mas também para profissionais, Uhum. oferecendo supervisão de casos. Então, ali é a porta de entrada para entrar em contato comigo, pelo link do Florescer. Ah, então ótimo. Então eu vou pedir para a equipe colocar também na descrição todos os links. Ana, eu quero demais te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Muito obrigada por compartilhar comigo e eu estou aqui como porta-voz, né, das pessoas, compartilhar com todo mundo. Eu acredito que, nossa, que privilégio a gente tem de poder falar de um tema tão delicado, tão sensível e que as pessoas não querem falar a respeito. Então, Então, é muito eu importante. que, Muito eu obrigada. que agradeço a oportunidade de falar. Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu vou falar e falo demais, e tenho muitas histórias para contar, então, para quem quiser me ouvir. Obrigada. Perfeito. Gente, eu quero agradecer você que assistiu a gente até aqui. Muito obrigada pela sua participação. Você é um motivo da gente estar reunindo esses profissionais tão maravilhosos aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.